Quando e como foi o seu sentar à mesa com o Senhor? Como você conheceu o Senhor? Como foi a sua trajetória antes do casamento? Ou se foi depois do seu casamento? Eu fui mais ou menos assim. Eu sou de Sergipe, né, do sertão sergipano. Percebe-se. Eu mudei para cá, para Bahia, em 2000 Mamãe e papai vieram em 2005, eu vim em 2007. Eu formei e eu vim depois, eu já era casada. E quando eu cheguei aqui, eu comecei a frequentar a igreja. Eu falava com Deus assim, eu queria uma igreja para todos os dias eu estar lá. E eu tinha dúvidas se era um chamado de Deus mesmo. Então foi em 2009 que eu acordei numa madrugada e eu acordei com um louvor que falava assim: quando você foi formado no ventre da tua mãe. E eu despertei na madrugada, eu disse: que coisa esquisita, eu estou pensando coisas sobre Deus tão cedo. E eu disse assim: eu acho que eu não estou boa, não, vou deixar naquela igreja. Umas coisas esquisitas eu estou sonhando, pensando aqui. E aí eu estava passando, isso eu estava morando com a minha mãe, eu acho, num distrito aqui perto, lá em Veracruz. E eu estava caminhando e eu passei na frente da Igreja Assembleia de Deus. E não foi um grito, foi um brado que veio de lá de dentro, que o pastor dizia: eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, era a palavra. Uau. E aí eu parei, eu disse: uai, e esse homem está gritando, essa? que voz é essa? E aí eu parei de novo, eu disse: meu Deus, é para mim. Para que não tivesse dúvidas, quando eu cheguei na igreja, o Senhor falou a mesma palavra. Então, meu chamado foi um chamado profético, de misericórdia e de amor. Na madrugada, com a revelação e o sonho. Com a voz de Deus, usando a boca daquele pastor que eu não sei quem é, que eu nunca vi, porque eu só estava passando a pé. Sim. E de lá para cá, depois o meu marido converteu também em 2012, aceitou o Senhor, e meus filhos nasceram na presença de Deus. Eu não podia ter filhos, eu tinha dificuldades. Eu lembro que nessa caminhada com Deus, ainda em 2012, antes de ficar grávida, em 2011, eu falei para uma irmã na igreja, eu disse: eu acho que eu sou uma terra seca, Meu eu não dou Deus. frutos. O nome dela é Dora, ela fazia, Regininha, que ela chamava Regininha, não fala isso não, você dará frutos. No ano seguinte, a minha filha estava no meu ventre, para um milagre, por um milagre de Deus. Então, assim, o chamado foi de carinho, de amor. E como ele falou, eu te chamei desde o ventre da tua mãe. Então, essa é uma mensagem que eu levo comigo e que vai comigo para a eternidade. Porque eu sei que não foi homens, não foi nenhum homem. Foi ele, em espírito, que chamou pelo meu nome, que me elegeu e que me trouxe aqui. O que eu acho tão bonito de ouvir você falar, me emocionei, porque vejo você uma mulher cheia de frutos. E se enxergar nesse lugar como mulher, como terra seca, como alguém que não poderia gerar. Como você lidou com isso? Era doloroso. Nessa época eu não fazia terapia, né? Eu não tinha muito conhecimento ainda da importância. Estudava muito, mas a gente entra muito numa questão de negação. Sim. Porque, às vezes, a gente vai para a negação para esconder um vazio. Sim. E eu tinha medo, porque minhas amigas, lá em Sergipe, aqui, as minhas conhecidas, tinham filhos. E eu queria muito filhos, muito filhos. Então era doloroso, eu chorava, eu tinha vergonha. Era julgada, porque nós mulheres somos muito julgadas e a gente também se pune muito. A gente se pune demais. Se cobra, né? Se cobra. Eu fiquei nesse lugar, era uma dor, mas eu comecei a jogar tudo para o trabalho. Então, o trabalho passou a ser um sintoma na minha vida. Eu trabalhava. Então, assim, tentando esconder esse desejo, porque nós, seres humanos, temos desejos, sim, também, vontades. Sim. E era uma impotência que eu não poderia resolver. Meu marido não era convertido na época, para ele tanto faz, tanto fez, naquela época ter filhos. Então era uma caminhada só. Que naquele momento eu precisava de ajuda para reconhecer que não era só o ser mãe, mas que tinha um feminino em mim, que estava ferido e que precisava ser curado. E antes de ser curado, a gente precisa, antes de pedir a maternidade, a gente precisa se ver como mulher, o nosso feminino. E aí o Senhor foi tratando, depois eu fui buscar ajuda e hoje estou aqui com filhos. Meu Deus, isso me remete muito aos milagres que o Senhor pode fazer, sabe? Tão grandes. E eu vejo você falando, eu vou lembrando de todos os processos que eu vivi até sentar na sua mesa. Porque eu já sentei na sua mesa em situações muito difíceis como mãe, como mulher,
como esposa, e hoje eu vejo que tudo que você viveu foi para gerar essa mulher cheia do Espírito Santo, cheia de todos os aspectos que ele pode enxertar na vida de alguém. E como Deus tem te levantado nesse tempo, nessa cidade, para curar quantas famílias, Regi? Como você se vê hoje nessa posição de família? Você pegar a sua profissão, todo o teu testemunho para curar outras famílias. É uma responsabilidade. Grandiosa, que requisita todos os dias muito cuidado espiritual, Sim. cuidado emocional, para a gente não estar depois nos atravessamentos nossos, levando as nossas projeções ao outro. Respeito, porque cada criança, cada pessoa que entra lá no consultório, cada família que passa por ali, é uma família, é um grupo, é um sistema que precisa ser respeitado. E eu acredito muito, com a minha história familiar também, eu sou a filha mais velha de um casal que teve só duas filhas, eu e Lívia, Sim. que Deus me preparou, porque não foi fácil chegar até aqui. Eu tive trabalho para sair de casa, eu tive trabalho para casar, eu tive trabalho para permanecer casada, eu tive trabalho para ele converter. Sempre assim, foi para ter filhos, para ficar com os filhos. Então, eu sei a importância de uma família a partir da minha história e de como ela tem dores e vitórias, mas que a gente precisa dar conta das nossas impotências, sejam ela emocional, seja de natureza emocional e espiritual, para a gente ser mais verdadeiro, inclusive na relação com os nossos, com Deus, com os nossos filhos e até com os nossos parceiros, porque às vezes a gente fica se apegando a algumas verdades. Então, Mirela, é difícil, é de muita responsabilidade. Eu estudo, eu oro, eu me especializo, mas eu procuro pedir muita sabedoria, manter a cabeça no lugar e sempre olhar o outro como uma casa que você tem que cuidar com respeito. Às vezes você não vai ver a cura, mas você vê o ressignificar, você vê possibilidades se abrindo. E quando as possibilidades se abrem, eu digo, que bom, algo foi feito. Amém. E